A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, por onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos. Eu ministrar 22 livros e capítulos com orações de ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses de seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual número de rebanho de 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha, o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteio não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 630 milhões de reais. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14,
Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus, vamos à oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live, da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar no seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Seja muito bem-vindo, Ana. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça, a tua alegria através da sua santa palavra, que é viva, vida e espírito, vivifica cada vida alcançada nessa live. Eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio, os 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O primeiro livro de hoje é o livro de Esther. E o segundo é o 1 Pedro. Esther com 10 capítulos. Capítulo 5. Esther, capítulo 5. Contém 14 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Esther, capítulo 5. O pedido que Esther faz a Mordecai. No terceiro dia vestiu-se Esther com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Esther, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Esther chegou e se tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: o que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther: se bem pareceu o rei, vem o rei Amã hoje ao banquete que lhe preparei. Glórias ao Senhor Deus. Segundo livro de hoje, 1 Pedro com 5 capítulos.
4. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada, que dá total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Escolha um número de 1 a 70, porque assim todos os dias você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. No final da live, você mentaliza o número de 1 a 22, e através também desse sorteio que dá total liberdade ao Espírito Santo falar ao seu coração. Seja muito bem-vinda, Cleide, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. 1 Pedro, capítulo 4. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa trazer a presença, a existência de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Pedro capítulo 4, que contém 22 versículos. O sofrimento na prática do bem, finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheio de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pequeis mal com mal, nem injúria por injúria, pelo contrário, bendizei, porque para isso foste chamado, a fim de receber-te bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e de dias felizes, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. E hoje os rebanhos que eu sortearei, falarei primeiro, são os rebanhos de número ímpar.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Primeiros rebanhos de hoje, rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54, 17, 53, 18 e 54, e o livro é o livro de Eclesiastes, com 12 capítulos. Capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. O capítulo 4 do livro de Eclesiastes contém 16 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença onde você estiver. Eclesiastes capítulo 4. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de molestar. O jovem pode ter saído do cárcere para reinar ou pode ter nascido pobre no seu reino. Vi que todos os que viviam e andavam debaixo do sol seguiam o jovem, o sucessor do rei. Todo o povo que ele dominava era sem conta, mas os que sucederam não se agradaram do sucessor. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. 15, 55, 16 e 56. 15, 55, 16 e 56. Lucas com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Para o rebanho santo de número 15, 55, 16 e 56. O jovem rico perguntou-lhe certo homem de posição: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe o Senhor Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é o Senhor Deus. Sabei os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. Disse ele: a todas essas coisas tenho obedecido desde a minha juventude. Quando o Senhor Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. 23, 47, 24 e 48, 23, 47, 24 e 48, Gálatas com 6 capítulos. Capítulo 2, Gálatas, capítulo 2, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. Gálatas, capítulo 2, que contém 21 versículos. Pelo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas pelo Senhor Jesus e pelo Senhor Deus Pai, o que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo. As igrejas da Galácia, graça e paz a vós outros da parte do Senhor Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade do Senhor Deus nosso Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. 25, 45, 26 e 46. Escolha o seu número, o número de 1 a 70, para você receber o seu livro e seu capítulo para meditação no dia de hoje.
E o livro é o livro de Filemão, com um capítulo. Para o Rebanho Santo, de número 25, 45, 26 e 46. Filemão, que contém um capítulo que contém 25 versículos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão Timóteo, amado Filemão, nosso cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está à tua casa. Graça e paz a vós outros, da paz do Senhor Deus, do Pai e do Senhor Jesus o Cristo. Dou graça, meu Senhor Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo, de 31 e 39, 32 e 40. 31, 39, 32 e 40. Seja bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 1 João, com 5 capítulos. Primeiro João, capítulo 4. Para o Rebanho Santo, de número 31, 39, 32 e 40. Capítulo 4 contém 21 versículos. O Senhor Deus é amor. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor é do Senhor Deus. Quem ama é nascido do Senhor Deus e conhece o Senhor Deus. Aquele que não ama não conhece o Senhor Deus, porque o Senhor Deus é amor. Nisto se manifestou o amor do Senhor Deus para conosco, em que o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por meio deles vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amados ao Senhor Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos rebanhos. Seja muito bem-vinda, Joelma, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Números, com 36 capítulos. Números com... Vamos ao livro de Números. Vamos ao capítulo. Capítulo 8. Números, capítulo 8. Que contém 26 versículos. Disse o Senhor a Moisés: isto compete aos levitas da idade de 25 anos para cima entrarão para fazer seu serviço na tenda da congregação, mas com a idade de 50 anos sairão desse serviço e nunca mais servirão. Contudo, poderão ajudar os seus irmãos na guarda da tenda da congregação, mas o serviço não exercerão. Assim farás para com os levitas no tocante aos seus cargos. Glórias ao Senhor Deus. 7, 63, 8 e 64. 7, 63, 8 e 64. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, que contém 18 versículos. Pedidos de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, fiel, porém, é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor, que fazeis e continuareis a fazer o que mandamos. Glórias ao Senhor Deus. 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Esdras, com 10 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52, o capítulo 6 do livro de Esdras contém 18 versículos. Glórias ao Senhor Deus. O decreto de Dário. O rei Dário deu ordem a buscarem nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. E Ecbatana, fortaleza situada na província da Média, achou-se um rolo e nele estava escrito um memorial. No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu esta ordem: com despejo a casa do Senhor Deus em Jerusalém seja edificada. Deu esta ordem com respeito: a casa do Senhor Deus em Jerusalém será edificada, casa para lugar em que se ofereçam sacrifícios e sejam lançados os seus fundamentos. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras grandes, pedras e uma carreira de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Glórias ao Senhor Deus. 21, 49, 22 e 50, 21, 49, 22 e 50. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao Senhor Deus. Eu irei apresentar para todos vocês agora uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho
às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileBertadinho. Vamos dar continuidade ao sorteio. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos para os rebanhos de número 21, 49, 22 e 50. Capítulo 18, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês, por cada curtida, por cada comentário. Atos, capítulo 18, para o rebanho santo de número 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50, capítulo 18 do livro de Atos. Contém 28 versículos. Priscila, Áquila e Apolo. Paulo, tendo permanecido ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Secreia, porque tinha feito voto. Chegaram a Éfeso, onde Paulo se deixou, mas ele, entrando na sinagoga, debatia com os judeus, pedindo-lhe eles que ficasse por mais algum tempo. Ele não aceitou. Antes se despediu deles, dizendo: se Deus quiser, outra vez voltarei a vós, e navegou de Éfeso. Glórias ao Senhor Deus. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. O livro é o livro de Joel, com 3 capítulos. Joel, com 3 capítulos. Capítulo 1. Joel, capítulo 1. Contém 20 versículos. A semente mirrou debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão assolados, armazéns derrubados, porque se secaram os cereais. Como geme o gado, as manadas de vaca estão confusas, porque não tem pasto. Até rebanhos de ovelhas estão sofrendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti. Os rios se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. 13, 57, 14 e 48, 13, 57, 14 e 58. 1 Timóteo, com 6 capítulos.
capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5, para o rebanho santo de número 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. 1 Timóteo, capítulo 5, contém 25 versículos, vários conselhos aos presbíteros. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Porque diz a Escritura, não amordaçarás a boca do boi quando debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceite acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Glórias ao Senhor Deus. 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Colossenses com 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. O capítulo 3 contém 25 versículos, os deveres domésticos. Mulheres, sede submissas a vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada uma a vossa mulher, e não trateis asperamente. Filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, por isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis a vossos filhos, para que não desanimem. Glórias ao Senhor Deus. 33, 37, 34 e 38. 33, 37, 34 e 38. Êxodo com 40 capítulos. Êxodo, capítulo 38. Altar do Holocausto, que contém 31 versículos. Fez o altar do holocausto de madeira de acácia, de 3 côvados de altura, era quadrado e tinha 5 côvados de comprimento e 5 de largura. Fez os chifres nos seus 4 cantos, de modo que os chifres formavam uma só peça com ele, e o cobriu de bronze. Fez todos os utensílios do altar, os recipientes para as cinzas, as pás, as bacias, os garfos e os braseiros. Todos os seus utensílios fez de bronze. Fez para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, debaixo da borda ao redor que chegava até o meio do altar. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Trinta e 35 e 36. 1 Samuel com 31 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 Samuel. Capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, para o rebanho santo de número 35 e 36. Primeiro Samuel, capítulo 8, para o rebanho santo de número 35 e 36. O capítulo 8 do livro de 1 Samuel contém 22 versículos. Israel pede um rei.
Israel pede um rei. Tendo Samuel envelhecido, constituía seus filhos por juízes sobre Israel. O seu primogênito amava Joel e o segundo Abias. Eles foram líderes de Berseba. Seus filhos, porém, não andaram nos caminhos dele. Antes se inclinavam à avareza, aceitaram subornos e perverteram o juízo. Então as autoridades de Israel se congregaram, vieram com Samuel a Ramá. Glórias ao Senhor Deus. Vamos aos próximos rebanhos. 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. onze, 59, 12 e 60. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Provérbios, com 31 capítulos. Vamos ao livro de Provérbios, ao capítulo do livro de Provérbios, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60, 14. Provérbios, capítulo 14. Que contém 35 versículos. A mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a derruba. O que ainda na retidão teme ao Senhor, mas o que desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas o lábio do sábio o preservarão. Não havendo bois, a manjedoura fica limpa, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Glórias ao Senhor Deus. 11, 69, 12 e 60. 1, 69, 2 e 70, perdão. Rebanho Santo de número 1, 69, 2 e 70. Segunda João, com um capítulo. Segunda João, com um capítulo, para o rebanho santo de número 1, 69, 2 e 70. O capítulo de 2 João contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Glórias ao Senhor Deus. 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. Terceira João, também com um capítulo, que contém 15 versículos. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Eles, perante a igreja, deram testemunho do teu amor, se encaminhares em tua jornada por modo digno do Senhor Deus bem-faz. Por causa do nome que saíram nada aceitando dos gentios, portanto os tais devemos acolher para que sejamos cooperadores da verdade. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor, sua presença onde você estiver. Seja muito bem-vindo, Eli Lopes. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho Santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68.
Ageu com 2 capítulos. Capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para o rebanho santo de número 3, 67, 4 e 68. 3, 67, 4 e 68. O capítulo 1 do livro de Ageu. Contém 15 versículos. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração, para o sorteio, oração 7, dos 2 últimos livros de hoje. Fiel Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, eu peço que haja expulsão de toda depressão e opressão maligna, onde chegar agora a ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos, e que todas essas vidas ligadas conosco recebam a proteção, libertação para uma vida de santidade e santificação. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Oséias, com 14 capítulos, é o penúltimo livro de hoje, e o último é o Levítico. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 7. Oséias, capítulo 7, é o penúltimo livro de hoje, que contém 16 versículos. Vinde, tornemos para o Senhor, ele nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, no 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a tua saída, ele nos virá. Como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Qual te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? O vosso amor é como nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Levítico, com 27 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Levítico, capítulo 7. Levítico, capítulo 7, que contém 38 versículos. Proíbe-se o comer a gordura e o sangue. Depois disso, o Senhor a Moisés disse aos filhos de Israel: nenhuma gordura de boi, carneiro ou cabra comereis. A gordura do animal que morre por si mesmo e a gordura do dilacerado por feras podereis usar para qualquer fim, mas de maneira alguma comereis. Qualquer que comer a gordura do animal do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada será extirpado do seu povo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Agora eu vou fazer o sorteio e você vai mentalizar o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize e escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Esther, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu 10, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu 5, a mensagem está no livro de Eclesiastes, capítulo 4. Você que escolheu 5, Eclesiastes, capítulo 4. Você que escolheu 15, Lucas, capítulo 18. Você que mentalizou o 18, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 2.
Você que mentalizou, escolheu o 12, vai meditar no livro de Filemão. Você que mentalizou o 19, 1 João capítulo 4. Você que mentalizou o 22, o livro de Números capítulo 8. Você que mentalizou o 8, 2 Tessalonicenses capítulo 3. Você que mentalizou o 16, Êxodo capítulo 6. Você que mentalizou o 14, Atos capítulo 18. Você que mentalizou o 21, Joel capítulo 1. Você que mentalizou o 6, 1 Timóteo capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 11, Colossenses capítulo 3. Você que mentalizou o 20, Êxodo capítulo 38. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de 1 Samuel capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 2, Provérbios capítulo 14. Você que mentalizou, escolheu o número 9, 2 João. Você que mentalizou, escolheu o número 3, 3 João. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ageu capítulo 1. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 7. E você que mentalizou o 13, Levítico, capítulo 7. E eu irei ler uma do nosso desafio, que as igrejas e canais nós estamos apresentando. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada, ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casa ou em moradias ou outras formas de moradias. Primeiro, ofertas. Segundo, sacerdotes. Terceiro, receber outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outra forma de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar mais uma mensagem. Mais uma denúncia que as igrejas e canais nós estamos apresentando nas igrejas e canais. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra.
pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou Esther capítulo 5, 10, 1 Pedro capítulo 4, 5 Eclesiastes capítulo 4, 15 Lucas capítulo 18, 18 Gálatas 2, o 12 Filemão, o 19 1 João capítulo 4, o 22 Números capítulo 8, o 8 2 Tessalonicenses capítulo 3, o 16 Esdras 6, o 14 Atos 18, 21 Joel 1, o 6 1 Timóteo 5, o 11 Colossenses 3, o 20 Êxodo 38, o 7 1 Samuel 8, o 2 Provérbios 14, o 9 2 João, o 3 3 João, o 4 Ageu 1, o 17 Oséias 7, o 13 Levítico capítulo 7. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui abaixo nos comentários, diga o seu nome. Confesso e reconheço o Senhor Jesus ou Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça essa leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. Ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado dos nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor inscrito ofertante em uma das igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1300 de 18 e 37 300.
e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar a Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. A mim, Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Lembre-se de conferir todas as bases sem denúncias apresentadas nos canais. Imprima as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um do nosso templo físico para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais. A produção vai estar retornando contato com as informações necessárias. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, da Dinamarca, Canadá, da Alemanha, da Colômbia, da França e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.